E aí, meu povo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Além da Matrix. Eu sou a Shelly e essa é uma leitura para o ator William Levy. Essa leitura é para os próximos meses, tá? Então eu vou falar tanto da energia atual dele, do mês de abril, na área profissional e na área amorosa, no mês de maio e o mês de junho. Portanto, essa previsão ela pode se dar até o final de junho, início de julho de 2025. Aconselho vocês sempre a voltarem aqui no canal para assistir quando acontece algo lá e voltar a assistir aqui para vocês irem comparando o que foi se cumprindo ou não, tá certo? William Gutierrez Levy, que é um ator cubano. Também não sei se ele tá morando agora na Espanha. Não acompanhei nenhum trabalho dele que eu lembre, tá? Então vamos iniciar aí. Qual é a principal energia que paira aí, que influencia nas áreas da vida do ator nos próximos 6 meses? Eu vou incluir o mês de abril, porque essa leitura ela tá sendo feita no início de abril. Então vamos ver o que acontece no mês de abril, maio, junho. Mas eu quero saber agora, nesse momento, o que vai ditar os próximos meses, até outubro. O que de maior vai influenciar? Qual vai ser o tema central, o foco na vida do ator Levy, William Levy? Qual é o principal foco? Qual é a energia principal para os próximos meses? A energia principal fala sobre conexão, a conexão espiritual. Então é possível que possam ver alguma coisa dele aí, seja participar de um retiro, seja se conectar com um lugar onde tenha mais natureza, onde ele possa receber ali conselhos também. O fato é que ele vai estar buscando o equilíbrio, inclusive emocional, buscando entender o porquê dos seus relacionamentos, o porquê que ele toma certas atitudes, o porquê desses resultados que ele traz para a vida dele nessa área do relacionamento, principalmente. Mostra que emocionalmente ele vai pelo menos estar buscando o equilíbrio emocional. Espiritualidade, viagens, marca também viagens aqui para ele. Vamos ver o que mais. De onde vem essa energia? Falei da vida amorosa aqui. Peraí. De onde vem essa energia, por favor? De onde vem a energia da temperança? De onde vem? O foco também vai ser financeiro, tá? Em relação a bens. É possível que haja aí partilha de bens e que financeiramente o ator tenha um déficit aí negativo para ele. Obviamente que não estou falando de dívida, não estou falando dele ir à falência, mas que ele perde aí uma boa parte dessa riqueza que ele tem. É dizer que ele vai focar muito nessa reflexão sobre tudo que ele plantou, seja em investimentos, quando a gente está falando de algo mais material, nos investimentos dele em relação a dinheiro, nos trabalhos dele, esse refletir sobre o passado, uma sensação até de não estar realizado como ele gostaria. Então, principalmente como se ele sentisse sempre falta de algo. Deve ser por isso que ele, nessa busca mais espiritual, nessa busca talvez em terapia, ele vai se questionar o porquê dessa insatisfação, o porquê de dedicação, de tanta dedicação, mas que parece que ele não tem o suficiente para o que ele acha que merece ter, tá? O apego ao dinheiro, o apego às questões materiais, o apego a essa imagem que ele tem de alguém que é importante, de alguém que tem muita visibilidade, que é muito querido e desejado, é onde ele começa a querer se desapegar dessa parte aí mais material, tá? Para onde vai
esta energia? Qual é a força do movimento que impulsiona? Bom, são meses parados para ele mesmo, tá? Fazendo retorno para o passado. Então, ele vai rever questões do passado, ele vai estar muito ligado a isso, seja em termos de partilha de bens, como foi falado, a preocupação com os filhos, com o futuro dos filhos, o que ele vai fazer a longo prazo, como é que vai ser a longo prazo. Né? A roda da fortuna invertida aqui mostra que ele vai precisar, inclusive, se libertar de vícios, seja vícios em jogos, seja vícios de toda a natureza, de toda sorte que seja, ele vai precisar se libertar. Então, realmente são meses de reconexão, busca de revisitar o seu passado, as suas raízes, para entender por que ele, até hoje, age da forma que age, seja de forma positiva ou forma negativa, tá? Esse revisitar ao passado, revisitar suas origens, revisitar o que ele deve, o que ele plantou, o que ele está colhendo, é ter conflitos existenciais, conflitos internos. Talvez ele não queira muita coisa, né, nesses próximos meses, aí, principalmente para o final. Ele queira desapegar, ele não quer repetir padrões. Então, ele vai evitar tomar certas decisões. E caso ele não ouça a intuição, caso ele permaneça do jeito que está, de acordo com o que está me mostrando aqui, já que eu não sei sobre a vida dele, ele tende a repetir padrões, sim. Escândalos sobre dinheiro, sobre bens materiais, sobre trabalhos, muito relacionado a essa área, tá? Caso ele não siga a intuição, porque a intuição dele vai estar mostrando e apontando que se ele continuar nesse ritmo, se ele continuar repetindo os mesmos padrões, que ele vai ter os mesmos problemas aos quais ele está cansado. Mostra que ele quer esse descanso, ele quer umas férias, assim, não de trabalho, ele quer férias sobre tudo. Por isso que eu citei retiro, é como se fosse uma busca mais interna de desapego. Inclusive, quando eu falo sobre essa questão de vício e desapego, né? Não sei se aqui tem a ver com bebidas também, pode ter a ver com bebidas. Misturar fazer, droga com bebida, caso ele use droga, tá? Se ele usa droga. Fala sobre reabilitação. Agora a gente vai entender aqui na área profissional dele o que tem para acontecer em cada mês. Então vamos lá, o mês de abril na área profissional. Mês de abril na área profissional, ele tá ativo, mostra ele fazendo aí alguns trabalhos, alguns jobs, embora tenha aí algum problema, alguma dificuldade com viagem, né? Mas ele tá bastante envolvido aí com algum projeto. Vamos ver o que é de obstáculo no mês. Certo. Então, aqui mostra ansiedade. Na área profissional, uma certa ansiedade. Então, pode ser que ele esteja acordando muito cedo ou dormindo muito tarde, dormindo pouco em todo caso, tá? E que isso esteja influenciando aqui na impaciência dele, em querer se movimentar, talvez ansiedade com algum projeto que ele está fazendo, um projeto que é novo, né? Pode ser um projeto novo, isso está trazendo ansiedade. Qual aqui o que favorece para o trabalho? Mês de abril. O que favorece para o trabalho? Mês de abril. O que favorece para o trabalho? Aqui pode ser convite que ele receba, tá?
onde o tema seja guerra, tá? Onde ele é um herói. E aí ele pode vir a estudar sobre esse trabalho, tá bom? E talvez a dificuldade seja na área da comunicação, tá? Então ele tem alguma dificuldade em relação a uma língua, um idioma, e ele está estudando sobre um projeto aqui que traz bastante desafios para ele, mas que pode fazer com que ele alavanque a carreira dele, com que ele tenha mais visibilidade a nível mundial, mais visibilidade. É uma proposta, é um projeto, tá? Então, se a energia tá falando para ele descansar, para ele segurar, para ele não embarcar em projetos que trazem muitos desafios para ele, mesmo que grande visibilidade, é isso que faz ele ficar mais ansioso aqui no mês de abril, tá? Mostrando que pode haver discussões no trabalho, pode haver impulsividade na hora de aceitar ou até mesmo de dizer não, de recusar uma proposta. Sempre ele tá impulsivo nesse mês de abril no que diz respeito ao trabalho. Então, em entrevista, se ele for entrevistado, pode estar mais agitado, pode estar falando muita besteira. Tem que ter esse cuidado aqui, porque tem uma energia aqui de bastante força, onde ele queira romper. Ele quer romper, ele quer acabar com algo, ele não aguenta mais. E a sede, talvez, de querer ir para um outro patamar na carreira dele, ao mesmo tempo que ele está cheio de outros conflitos pessoais, faz com que ele fique numa luta interna, mental, e isso leve ele a tomar atitudes com relação à própria pessoa dele, né? Ou com outras pessoas, e que leve para uma certa agressividade ou se machucar de alguma forma. Então, a área do trabalho aqui não está muito favorável para que ele tenha uma paz mental, pelo menos. Claro, grandes projetos, grandes trabalhos, sim. Até para outro país, outro idioma, possivelmente, sim. Com um grande papel, sim. Agora, que isso não seria o momento ideal, por quê? Porque ele está vivendo, no lado pessoal dele, muita ansiedade, muito peso na consciência, tendo que resolver muitas paradas aí, e pode ser que isso venha a ser ruim para a imagem dele, prejudicar a imagem dele. Vamos passando aqui, então, para a área do amor. No mês de abril, a área amorosa, como vai estar a vida amorosa do ator no mês de abril. A área amorosa no mês de abril de William Levy. Mês de abril. A área amorosa no mês de abril com o 7 de espadas. Bom, o 7 de espadas fala sobre ele querer sempre o melhor dos mundos, né? Então, nisso de querer sempre o melhor dos mundos, eu quero ter a mulher que tá lá segura, que vai cuidar de mim, que vai me projetar, né, em relação à imagem de um homem bacana e tudo, mas ao mesmo tempo eu tenho muitas oportunidades, tem muita mulher gata, tem muita mulher interessante, e eu quero desbravar mistérios, desbravar novos mundos, mas também quero isso aqui, quero manter. Essa energia fala sobre ele com a lábia dele, tanto para ex, mulher, namorada, seja o que for, quanto para possíveis ficantes. Então, no que diz respeito à comunicação amorosa dele, vai estar muito nesse sentido. Eu quero manter o melhor dos mundos, eu quero tá na energia dele, sabe? Ele pode, no sentido de que o mundo,
O mundo aqui propicia isso para ele, por ele ser um galã, por ele ser um homem bonito, por ele ser rico e principalmente latino. Então, tudo fica a favor, né, do homem para que ele tenha o melhor dos mundos. Então, ele acaba acreditando que isso é possível, que tá tudo certo. Então, ainda no mês de abril, eu não vejo ele caindo na real quanto a isso, tá? Então, deixa eu ver a parte aqui negativa dessa questão aqui, qual é o obstáculo. Olha, tá vendo? Algo que foi finalizado. Ele quer manter, ele quer dar esperanças. Seja através de entrevistas, que ele diga alguma coisa bacana relacionada a alguém com quem ele já teve um relacionamento, podendo ser ex-mulher, podendo ser a ex-namorada, e vocês que conhecem ele que vão saber melhor diferenciar, tá? Só cuidado com a interpretação, porque cada um pega e interpreta de uma forma, e eu não tenho nada a ver com isso, tá? Mas aqui, como eu tinha visto aqui nessa energia do mês de abril, ele tá lidando com um relacionamento que já foi para finalizado, já era para ter finalizado, seja algo recente também, pode ser algo recente, como pode ser com o casamento dele. É levar na lábia, levar ali no papo para que ele tenha o melhor dos dois mundos. Lembre-se que eu não tô aqui pra ficar passando a mão na cabeça de ninguém só porque é bonito, só porque é famoso, só porque é conhecido. Gente, eu faço o que eu faço, eu faço meu trabalho aqui, que é ler as cartas. Não é a verdade absoluta. E é isso. Bom, o que favorece aqui para o mês de abril na área do amor? O que favorece aqui no mês de abril para a área do amor? Muitos conflitos, né, gente? Muitos conflitos. Não vejo muita coisa favorecendo, a não ser pessoas querendo ter ele por perto. Uma ex está querendo manter. Então, a partir do momento que ele vai com a lábia lá conversar, convencer, dar esperanças, ele consegue manter essas pessoas ali, certo? Então, aqui fala sobre possível briga de mulheres por causa dele, tá? Ele pode mostrar que tem ciúmes, inclusive. Eu tenho ciúmes de uma ex, a minha ex está saindo, a minha ex foi vista com homem, ou ela pode estar conhecendo alguém. Ele vai lá mostrar ciúme para manter o seu território, certo? Mais uma vez, seja uma ex-mulher ou uma ex-afé aí que ele teve, que ele tenha terminado, ele tá querendo manter isso aí. Ao passo que a atual, que ele quer iludir, que aqui vejo que o que ele quer é muita atenção, né? Vamos ver se essa energia que apareceu para ele vai fazer mudar aí, ele mudar nesse sentido, tá? Eu vou manter só essas duas áreas aqui, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Eu não vou falar da saúde, eu não vou falar de outras questões, a não ser que realmente eu entenda que apareça aqui, mas eu vou focar essa leitura, tá? Nessas duas áreas. Para o mês de maio, em relação ao profissional do ator, o que acontece no mês de maio? As pessoas vão ficar sabendo o que pode se esperar no mês de maio, na área profissional. Aqui tem celebrações no mês de maio para ele, tá? Comemorar o novo começo, uma nova etapa na vida profissional. Então, uma vez que ele tenha aceitado alguma nova jornada ali, ou já tenha dado um start, né, nessa nova jornada, como mostra em abril, ele vai estar recebendo prêmios, ele vai estar começando ali essa nova etapa com bastante energia, com bastante foco.
Parece que é realmente algo diferente do que ele já tenha feito, tá? Bom, carta da lua, né? Carta da lua no negativo. Como se verdades que viessem à tona. Se ele não tinha clareza em abril, aqui abre uma clareza maior para ele sobre um novo projeto. É buscar informações e é receber informações. Aqui fala também desse ator ele ter a possibilidade de escolher até. Por exemplo, se ele não quer contracenar com uma atriz, ele pode vir a falar sobre isso e isso vai estar a favor dele. Mudar de atriz, mudar alguém ali que faça parte desse projeto. Vamos ver então a área amorosa para o mês de maio. Como vai estar aqui a energia. O que acontece na área amorosa do ator no mês de maio de 2025. O que acontece na vida do ator, na vida amorosa do ator. Maio de 2025. O que vai acontecer na área amorosa do ator? Três de ouros. Cavaleiro de copas e rainha de espadas. Área amorosa, independente do que ele fale em entrevista, se declarando para alguém ou não, não mostra aqui que ele realmente esteja apaixonado por alguém e que ele tenha intenções amorosas com alguém. Então, na área amorosa dele não tá muito legal aqui. Não é um mês de muito romantismo. Agora, fala de uma mulher que é muito importante para ele, na vida dele. Pode ser a mãe dos filhos dele, inclusive, né? Ou pode ser a própria mãe dele, né? Influenciando aí nesse mês para que ele pondere melhor sobre o que é melhor para a vida dele amorosa. É como se ele estivesse mais envolvido aí numa questão que tem a ver com parceria. Então, tudo que fala sobre parceria, ele vai tentar resolver, não de forma amorosa. Eu vou procurar me entender com a minha ex para que a gente tenha um bom convívio por conta dessa nossa aliança, né, que é eterna, dessa nossa conexão, porque somos pais. Então, se for em relação à mãe dos filhos, é uma conversa que tem aqui e que predomina, inclusive, aí a favor da mãe dos filhos. De que forma? De forma que o que ela falar, ele vai aceitar. Não porque ele tá apaixonado, alguma coisa assim, ou queira, mas porque ele quer manter a harmonia, ele quer uma parceria em relação até a questão de partilha de bens. Então, se for para falar de bens, de partilha de bens, se for para falar sobre como cuidar com quem vai ficar mais tempo com qual filho, eu vejo muito essa questão de parceria. Aí também mostra que amizade, né, com mulher da área do trabalho, mas, mais uma vez, não me fala muito sobre romantismo, tá? Para esse mês de maio. É mais resolvendo questões aí familiares. Mês de junho, para o ator William Levy. Mês de junho.
A área profissional do ator é como se ele estivesse se despedindo, tá? De algum trabalho, finalizando algo que ele gostava muito de fazer. Ou, inclusive, uma frustração por não seguir em frente aí com algo que ele sente que pulsa, né, o coração, com algo que ele gostaria muito mais. Então, aqui na área profissional, indica frustração, uma decisão tomada contra a vontade dele, mas que a longo prazo pode trazer aí mais recursos financeiros. Também fala aqui sobre como a separação começa a impactar no mês de junho a área financeira do ator, inclusive até a área profissional influenciando aí de forma negativa, porque existe uma certa dor, existe, principalmente nessa imagem família. Como eu já falei, ele tem essa necessidade de ter a família, de ter aquilo que ele já construiu ali e pronto. Só que ele não entende que ele precisa escolher ou isso ou aquilo. Ou ele vai desbravar novos horizontes com outras mulheres ali que ele se encanta momentaneamente e tudo. Então é como se ele tivesse sido criado até, né? Tivesse tão inconscientemente enraizado nele essa normalização essa normalização de que é ok ele tá com a mulher dele e ter outros envolvimentos. Isso é ok pra ele. E aí é onde ele cai a ficha dele de que não é assim. Então ele sente saudade ali do lar dele, de ter essa união. Porque isso, de qualquer forma, implica na imagem dele, no meio profissional, entre colegas, entre a galera ali, que não tem a ver com fãs, tá? Mas no meio, ele é mal visto. Isso influencia muito a área profissional e ele sente isso em junho, certo? Seja por conta de traição, seja por conta de tanta notícia que sai, de tanta fofoca, que isso não é bom para a imagem dele lá no meio. Eu não tô falando de fã, porque fã tanto faz, tanto fez. Fã é fã. Eu quero mais que ele apareça em algum trabalho, quero ver um novo filme, quero ver uma nova novela, quero estar lá assistindo ele numa série. Fã é fã. Agora, no meio dele, diretor, aí eu tô falando de diretor, ou dono de uma marca, ou qualquer outra coisa assim, mais séria, existe uma ressalva, existe uma discussão se vale ou não a pena ter ele por perto, mesmo que ele seja um galã. Existe essa negatividade no ar aí, tá? Então, como eu falei, no mês de junho, na área profissional financeira do ator, pode ser aí a continuação desse desenrolar na questão de partilha de bens, caindo a ficha dele, de que essa imagem de pai de família, de uma pessoa que tem um relacionamento ali, que tem alguém na casa esperando por ele e tudo, cai a ficha dele, certo? Ele sente saudade, ele tem arrependimentos aqui e isso influencia muito na área profissional. Também sendo aqui, também podendo ser aqui, ele não é que ele recusa, mas ele perder aí uma chance de um trabalho que ele adoraria muito fazer em prol de um outro que traga mais retorno financeiro, que faça ele cobrir esse rombo financeiro, digamos assim, esse buraco financeiro que ele tem. Ele, a longo prazo, ele pode recuperar. Então, ele acaba na área profissional abrindo mão e se sacrificando ali, certo? E
caso ele esteja de alguma paquera ali com alguém, o que acontece, gente? Também influencia muito. Eu não sei, eu não tenho certeza se foi ele que eu vi, tá? Vocês sabem mais do que eu, vocês que seguem ele. Se ele se envolve com mulheres com quem ele trabalha, né? E isso também é algo que prejudica ele, certo? Então, se ele vier a se envolver com alguém no mês de junho, vai prejudicar ele. Mas, de qualquer forma, o tema relacionamento, o tema amoroso, confunde com o trabalho dele. Bom, se for um projeto, um trabalho, uma série, um filme, né? Fala de uma série dramática, de algum projeto ali que, obviamente, tem drama. Isso daqui não é novidade, né? É o que ele sabe fazer, é a profissão dele. É como se fosse, assim, um amor do passado, um amor da vida, né? Que ele se separou, um amor do início ali, que ele tenha se separado. Alguém que fazia parte da família. Eu tô falando a nível de trabalho, como se for uma novela, se for um filme, é como se tivesse esse roteiro, né? Então, vem aqui muito um roteiro de uma alma gêmea, né? De um casal que se conheceu e teve um namorinho ali, ou se gostou, alguma coisa, ou que tenha feito parte ali do meio da família e que teve um afastamento, que se reencontram e aí vai desenrolando, tá? É a possibilidade de um trabalho assim, tá bom? Vamos para a área amorosa no mês de junho. Área amorosa no mês de junho. Área amorosa no mês de junho. O que acontece na área amorosa dele no mês de junho? Na área do ator. Mês de junho, 2025. Lembra que eu falei que a separação... Bom, a separação, quanto mais tempo você leva, você tem com uma pessoa, mais isso influencia a sua vida durante um longo tempo. Mesmo que a pessoa saia desse relacionamento apaixonada por outra pessoa, às vezes já tem até uma outra família em paralelo e resolve se separar para ir ficar com essa nova família. Por mais bem resolvido, entre aspas, que este ser seja, o fim de um relacionamento, ele influencia e impacta, obviamente, por um bom período de tempo, tá? Se quem se relaciona intensamente alguns meses, às vezes demora um ano para superar, então imagine alguém que teve um relacionamento de mais a longo prazo. Então, o impacto no mês de junho desse relacionamento, aqui em junho, está mais explícito e mais claro que esse rombo na economia desse rapaz começa a desenrolar, tá? Então, ele precisar apoiar, dar o apoio que a família precisa. Então, ele vai estar numa fase aqui de tentar lidar com as perdas dele, juntar os cacos. Então, a gente pode estar falando sobre mudança, né? Mudar de casa, mudar de país, deixar um bem, né, para a ex-mulher, para o filho, enfim. Aqui fala dele ter que seguir em frente e na vida dele aí mesmo de solteiro, como independente dele ter terminado em 2024, independente de qualquer coisa, são meses que ele vai desenrolando, e em junho mostra aqui essa etapa desse desenrolar, tá, gente? Então,
se a gente fosse fazer uma recapitulação aqui na parte amorosa dele, em abril ele ainda tá tentando manter ali, através de lábia, esse relacionamento. Também existe uma disputa para que ele saia com o mínimo de perda possível, tá? No mês de maio, ele se dá conta, né, de que existe obrigação de partilha e, ao mesmo tempo, ele se despedir dessa parceria aí que ele tinha, tá? Então, é como se fosse, assim, um acordo, né, que vai se desenrolando no mês de maio. Chegamos no mês de julho e aí esse acordo vai acontecendo, as coisas começam a se concretizar aqui bem devagar, que mostra que nessa área amorosa dele ele não tem muito aqui o que tá acontecendo, não tem muita novidade, não tem nem reconciliação dele com o ex e nem ele engatando um novo amor. Não vejo ele se relacionando. E caso esteja com alguém, não vejo nada de positivo, a não ser alguém que possa vir Cira dar apoio para ele, mas eu não vejo ele envolvido emocionalmente. Eu vejo talvez ele, por carência, é capaz de que por carência ele até esteja com alguém, ou para manter uma imagem ou algo assim, até para causar ciúmes, enfim, que é um joguinho aqui, na verdade. Sinto muito de eu falar assim, ele não é meu parente, então ele não é meu parente, não é nada meu, então não tenho por que estar falando aqui, enfeitando aqui muito essa leitura. Bom, e a gente para por aqui. Se você gostou dessa leitura, me fala aí o que você achou. Escreve aqui nos comentários que tipo de leitura você gostaria de ver. Claro que os vídeos que tem mais likes são os vídeos que eu priorizo para fazer a leitura. Então, se eu ver que é um vídeo que vale a pena, que é uma pessoa, né, que vai valer a pena, um público, né, que vai valer a pena para que eu continue fazendo leitura, eu vou trazer mais leituras para ele. Eu sempre trago diferentes técnicas, diferentes tipos de leituras, diferentes tipos de previsões, trago análise sobre a vida atual da pessoa. Portanto, deixe seu like, se inscreve no canal se você quiser, ative o sininho caso você queira aí saber quando é que vai sair o próximo vídeo. E quiser me seguir no Instagram, tô te esperando lá. Gratidão por estar comigo aqui nessa viagem e te vejo no próximo vídeo. Beijão!